Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa dos fundos imobiliários, dos investimentos alternativos, aquele que junta o mercado financeiro com a economia real, com o mercado imobiliário e de vez em quando outros mercados também. Hoje a gente vai bater um papo que tem muito dessa conexão e provavelmente te mostrando que está meio desbalanceada essa junção de mercado financeiro com economia real. O que a gente tem visto acontecer na economia real não é um quadro tão feio quanto o mercado financeiro vem pintando. E a junção das duas coisas, de vez em quando, mostra oportunidades. Talvez seja esse o caso. A gente vai falar com o pessoal da Urca, Gestão de Recursos, que tem fundos imobiliários bem específicos. Fundos até que você vai entender um termo chamado de high yield, o que especificamente é um high yield e se isso é para você, que eu acho que é outra coisa importante, entender a característica do produto. Quem vai te contar tudo isso, vai te explicar tudo isso, é o Alexander Ruskay, acertei, hein? E o Lucas Gabriel, ambos da Urca, o Alexander sócio, inclusive, e o Lucas analista lá da gestora, e que estão no dia a dia fazendo a gestão, escolhendo onde investir, onde desinvestir, e principalmente acompanhando tudo aquilo que foi investido. Vamos entender melhor toda essa história, o trabalho todo que acontece lá? Senhores, obrigado pela presença, muito bom tê-los. Primeira vez que eu falo com a Urca, é muito bom também da minha parte trazer mais esse conteúdo, né? Legal. Bom, muita coisa a gente tem para falar e contar aqui. Eu acho que eu vou começar primeiro pedindo para vocês apresentarem a gestora, né, a Urca, e depois a gente vai falando de estratégias. Perfeito. Arthur, primeiro obrigado aí por receber a gente aqui no programa. Sempre bom estar com vocês. A gente conhece o Clube FI de muitos anos, o trabalho que vocês fazem é muito bom para a indústria inteira, ajudar na comunicação, ajudar na transparência com o mercado, então é muito bom estar aqui e poder contar um pouquinho da nossa história para você. Legal. A Urca é uma casa que começou em 2009, meu sócio Leonardo foi quem originalmente começou o negócio, 2 anos depois eu me juntei a ele. Quando a gente montou a Urca, a ideia era a gente ser uma companhia de prestação de serviço, né? A gente não era uma gestora de recursos como a gente é hoje. Dentro do mercado de prestação de serviço, obviamente era orientado para o mercado financeiro, então ambos somos egressos de banco de investimento. E na nossa época de banco de investimento, a gente fazia o que hoje o mercado sempre conheceu dessa forma, mas é o assessoria financeira em fusões e aquisições. Uhum. Então, quando a gente montou a Urca, a ideia era a gente montar uma boutique de M&A, tá? Então, para assessorar principalmente companhias pequenas e médias, que lá em 2009, 2010, tinham um certo dificuldade de poder acessar o mercado de capitais, os fundos de private equity, ou eventualmente fazer uma transação societária com uma companhia maior que estava querendo comprar eles, ou fazer algum tipo de associação. E como a gente tinha essa experiência dentro dos grandes bancos, que prestavam esse tipo de serviço para grandes companhias, a gente falou, poxa, vamos tentar sair e montar uma coisa um pouco mais tailor-made, um pouco mais alfaiate aqui, para poder assessorar essa turma que é o pequeno e o médio empresário brasileiro, né? Conforme o tempo foi passando, eu gosto de acreditar que a gente teve um relativo sucesso aí nisso que a gente se propôs a fazer, a gente foi ampliando a companhia e trazendo novos sócios para ajudar a gente em áreas que não era do expertise meu e do meu sócio. Então a gente montou uma área de estruturação de dívida, uma área de reestruturação de dívida, que eram temas relacionados também à prestação de serviço, mas que não necessariamente falavam sobre transação societária, mas sim ajudar companhias a reestruturar o balanço quando elas estavam com endividamento excessivo, fazer uma interlocução mais profissional com os credores, ou estruturar dívidas que não fossem as dívidas de prateleira de banco. Então, dívidas que tivessem alguma característica que também não eram triviais, ou seja, precisava ser pensado, estruturado de uma maneira diferente e poder ser levado isso para o mercado financeiro, principalmente o mercado alternativo, vamos falar, o mercado de capitais. Então, esse foi os primeiros 7 anos da Urca, aí, de 2009 até 2016, a gente fez exclusivamente uma prestação de serviço.
Com o tempo, a gente foi ganhando bastante track record na originação e estruturação de ativos imobiliários. Então, muitos dos nossos clientes eram incorporadores, loteadores, empresas de multipropriedade, que estavam fora do eixo Rio-São Paulo, que eram companhias já maiores, que já tinham um relacionamento bancário com o mercado de capitais, só para dar exemplos, Cirela, na época Gafisa, o Borezetec, essa turma que já é uma turma mais que estruturada, fala o linguajar do mercado financeiro. Agora, quando você vai falar com uma incorporadora com um certo tamanho, mas, por exemplo, do interior do Brasil, que não está muito acostumada a falar a língua o idioma da Faria Lima, vamos falar desse jeito, a gente ia lá e ajudava eles a fazer essa ponte entre esses dois mundos. Como você falou, né? A ponte entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro. E fizemos isso também ali por bastante tempo, até que a gente se sentiu confortável o suficiente para montar a nossa gestora. Dado que a gente estava originando e estruturando produtos financeiros e muitas vezes colocando ele em vários fundos imobiliários aqui, bastante conhecidos, ou até bancos com foco maior em mercado imobiliário, a gente falou, poxa, estamos fazendo uma parte que é relativamente complexa, que é originar e estruturar ativo. Acho que está na hora da gente montar a nossa gestora para poder encarteirar esses ativos que a gente está fazendo esse trabalho todo. E foi aí que deu a gênese da nossa gestora. Então, em 2018, formalmente, a gente começou a gestora e de lá para cá a gente, graças a Deus, vem crescendo. Também vemos tendo sucesso aí, entre trancos e barrancos, que a gente sabe que não é fácil, né? E em 2019 nasce o Urca Prime Renda, que foi o primeiro fundo imobiliário. Esse é o primeiro fundo da casa. Esse produto fundo imobiliário ele é um negócio tão interessante, tão único, que se você pensar, tudo que você me contou que a gestora nasceu para fazer é feito via fundo imobiliário. Ele está lá financiando empreendedores de todos os tamanhos, de todos os lugares do país. Eventualmente, duas operações que estão lá dentro podem se fundir em uma só, sim, com a ajuda do olhar do gestor, e falar, tem uma operação aqui, casa com essa, por que vocês não fazem uma coisa só? Vamos reestruturar esse negócio, né? Então, o fundo imobiliário é um produto tão dinâmico, tão interessante mesmo, que ele consegue funcionar como um mini banco, como um mini IB. Não é? Tudo isso cabe dentro do produto fundo imobiliário. Né? Acho que a ideia, as gestoras, né, que fazem a gestão dos fundos imobiliários, elas conseguem, de certa forma, sair um pouco daquele enrijecimento que é o mercado bancário tradicional, né? Então, a gente consegue ter uma reunião com o incorporador e modelar caso a caso. E fazer aquilo que a gente... É muito comum em mercados como de infraestrutura, mas que obviamente são cheques muito maiores, é o famoso Project Finance. Uhum. Então aqui é como se a gente estivesse fazendo um financiamento projeto a projeto, estudando as particularidades de cada região, de cada incorporação e vendo o que casa. E muitas vezes é mais uma questão de você sentar e negociar do que você ter um certo formato de fazer negócio, que é como os bancos praticam, né? Também não dá para você ganhar escala se você tiver muita flexibilidade. O mercado financeiro acaba, o mercado de capitais via os fundos imobiliários acaba tendo menos rigidez e mais disposição para conversar e tentar encontrar um formato para fazer o negócio acontecer. Então, de fato, tá correto, concordo contigo, Arthur. E falando dessa conexão de mercado financeiro com a economia real e mais precisamente o mercado imobiliário, o primeiro fundo nasce em 2019, que era uma época de queda de juros. Uhum. Depois o juro começa a subir, agora o juro começa a cair, depois começa a subir de novo. O mercado imobiliário, ele não ficou maior, nem menor, depois maior, nem menor. A economia real, e principalmente imobiliário, ele tem um ritmo que é muito diferente do mercado financeiro, né? Sim. É evidente que existem consequências do que acontece no mercado financeiro que chegam na economia real. Sim. Se o juro está muito alto como está agora, nascem menos novos projetos. Isso. Alguns projetos menos eficientes vão ter dificuldades financeiras e tal. Mas não é o mundo financeiro que dita o mercado imobiliário, né? Sim. E isso tudo você tem que encontrar e encaixar dentro da gestão de um fundo de imobiliário que financia diretamente os projetos, né? Eu vou dar a minha opinião, acho que depois eu queria escutar a opinião do meu sócio aqui, do Lucas.
O mercado de fundos imobiliários ele é um mercado relativamente novo, né, comparado com os mercados mais tradicionais de renda variável. Então, assim, ele foi um mercado que cresceu muito nos últimos anos, muito, acho que, drivado e direcionado pela queda de taxas de juros. Então, foi uma alternativa para os investidores poderem alocar o capital deles num certo formato de renda fixa, né? Que é o que os fundos imobiliários tentam trazer. Uma certa previsibilidade, apesar de ser uma renda variável pela definição de você ter, né, a variação das cotas. É uma renda etc. variável que varia pouco. Deveria. Pelo menos assim deveria ser, né? Só que tudo que é muito novo e começa e traz uma atenção grande do público, você tem mais volatilidade. É natural até a coisa conseguir se assentar num platô, né? Então, acho que a gente está... E as coisas não são de um ano para o outro, elas levam muito mais tempo para conseguir, dentro de um horizonte de tempo, para poder entender quando que esse mercado se tornou maduro. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários ainda não é um mercado maduro, está se amadurecendo, sem dúvida, está mais maduro do que era 2 anos e espero que esteja mais imaturo do que os próximos 2 anos. Mas é um mercado que ele traz hoje mais volatilidade porque ele está muito linkado intrinsecamente com o mercado financeiro. Então, a pessoa que está lá, ela está buscando renda, está buscando, às vezes, até apreciação de capital, às vezes está vendo um momento bom de entrar e um momento bom de sair. Então, vira uma espécie de mercado de curto prazo. E eu acho que é menos o que o mercado imobiliário de fato traz na sua essência. Sim. Que é uma turma que é mais acostumada a investir em imóvel, não está olhando para comprar e vender daqui a 6 meses, está olhando para ficar e esperar aquela apreciação acontecer ao longo de muito tempo. O fato de você não marcar o preço do imóvel todo dia na pedra causa menos ansiedade também nas pessoas. Então, hoje você não sabe quanto é que se o imóvel na Bela Vista aumentou 1% ou caiu 1%. Para você pouco importa, você está olhando os próximos 5 anos. Então, acho que assim, ele ainda está... É por isso que eu digo que ele é um pouco imaturo. Falta um pouco essa conversa do investidor tentar enxergar como o investidor tradicional de mercado imobiliário enxerga. Que eu estou olhando isso daqui num horizonte muito mais longo, não estou preocupado com essa volatilidade de curto prazo, não estou muito preocupado se a NTNB aumentou 0,10, 0,20 ou caiu 0,10, 0,20. Não estou falando que isso tem que ser ignorado, mas não é a dinâmica do investidor tradicional do mercado de tijolo mesmo. Não sei o que você acha. Não, assina embaixo o que o Alex falou. E tem um ponto, né? A gente gosta muito de fazer comparativos, então a gente olha muito o mercado americano. E a gente vê o tamanho dos REITs e comparáveis, e assim, a gente entende que o Brasil ainda é muito incipiente no nosso mercado de FIIs. Apesar de ter um crescimento vertiginoso nos últimos 3, 4 anos, como o Alex citou bem, taxa de juros mais baixa, diversos projetos saindo no mercado. Então a gente viu esse nosso mercado crescer, mas a gente entende que ainda tem muito espaço, apesar das dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Eu acho que tem muito mercado para crescer. A indústria está se consolidando cada vez mais, então a gente tem prestadores de serviços novos entrando, novos originadores, estruturadores. Então eu acho que tem tudo para continuar crescendo. Apesar de que a gente sabe que nos próximos 2 ou 3 anos aqui vai ser um pouco mais difícil por conta da conjuntura que a gente está passando. Nosso trabalho na Urca, como um todo, é se cuidar, manter as carteiras saudáveis, fazer a zeladoria, tá? É o que a gente faz lá dentro de casa. Então, acho que, falando bem brevemente, o Alex foi cirúrgico aqui em tudo que ele falou. É basicamente isso que a gente enxerga aqui para o mercado imobiliário agora, principalmente na parte de FIIs. E o que a gente enxerga para os próximos 2 ou 3 anos esse é o nosso pensamento. Eu acho que o mercado de fundo imobiliário ele traz algumas vantagens. Ele é a renda variável do brasileiro. Tá? Na minha opinião, o fundo imobiliário é a renda variável que o brasileiro elegeu, mais do que o mercado de ações. E uma das vantagens é a tangibilidade. Então, se você é investidor de fundo imobiliário, está preocupado porque as cotas estão caindo, você deve ter um fundo de shopping. Vai até o shopping. Vai lá agora, fim de ano, vai lá. Dá uma olhada com quanto vai demorar para estacionar, para conseguir comer na praça de alimentação, para comprar na loja e tal. Faça essa conexão do mundo financeiro com a economia real. E aí você vai voltar para casa mais tranquilo. Talvez você vá falar, já que caiu muito, eu vou comprar mais.
porque o que eu vivi na pele, na vida real, é bem diferente do que eu estou vendo no preço da cota. Né? Sem dúvida. Essa tangibilidade que o mercado de fundo imobiliário traz é uma das vantagens que deixa ele tão amigável para as pessoas em geral, para o investidor pessoa física. Quando a gente fala, vou começar falando do Prime Renda, depois a gente fala do fundo mais recente, que é o Hedge Fund. A gente está dizendo de um fundo que começou comprando principalmente CRIs, papéis de renda fixa, que financiam os empreendedores imobiliários. Isso. E aí a gente fala principalmente de imóveis residenciais, os multipropriedades e tudo mais. Eu posso afirmar que é um fundo high yield, como eu falei na abertura? O que implica para as pessoas ser um fundo high yield? O que eu devo entender como investidor, investidora? Sim. O que é um high yield e se ele é adequado para mim? Tá. Assim, a definição, né, do high yield se você for traduzir do inglês na literatura mesmo, é taxas altas, né? High yield, juros altos. Eu gosto de explicar para o mercado que não necessariamente um high yield ele significa muito risco, né, ou mais risco. O que acontece a gente sempre se propôs a fazer, o que eu faço desde o início, antes da gestora, de buscar empreendimentos fora dos eixos comuns aqui, né, do Brasil. Então, o Brasil é um país continental, que tem mais de 200 milhões de habitantes, você tem uma infinidade de municípios, de cidades. E toda essa economia, é impossível você pensar numa economia desse tamanho e não pensar em mercados imobiliários locais. Né? E você pode perceber que assim, o mercado imobiliário ele tem uma regionalidade. Então, tanto as grandes empresas como são Cirelas, da Vida, elas são companhias com um foco maior em determinadas regiões. E, eventualmente, quando elas vão para regiões novas, elas optam por ou fazer algum tipo de associação, ou comprar alguém. Por quê? Porque a pessoa tem uma expertise local. Só que não é o caso de você olhar cidades menores ao longo do Brasil inteiro. Então, a Urca, né, o primeiro fundo, que é a Urca Prime Renda, qual que era a ideia? Era a gente fazer financiamento de projetos imobiliários em regiões não óbvias. E daí, por isso, a gente consegue, por óbvio, extrair mais retorno do que a média dos outros fundos. Isso significa que necessariamente estou correndo mais risco? Não, mas significa que eu tive que gastar mais tempo, gastar muita sola de sapato, eventualmente até fazer um processo de educação com o incorporador, explicar como é que funciona um projeto, um CRI, um projeto de financiamento dentro do mercado de capitais, e com isso você consegue ter uma competição menos acirrada. Então, se você quiser fazer um financiamento na Faria Lima, poxa, vai ter uma fila. Muita gente querendo financiar. Sem dúvida, vai ter uma competição enorme por taxa, as pessoas vão ceder em garantia. Já quando você vai lá para uma cidade de 100, 200, 300 mil habitantes do interior do Brasil, você tem menos gente disposta a fazer esse trabalho. Então, esse é como eu defino a Urca. Né? A gente acaba sendo análogo aí, comparado a fundos de high yield, eu aceito a comparação, tudo certo, mas a gente essencialmente faz investimentos em projetos fora do eixo óbvio. Eu falo de óbvio e não óbvio, mas acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer com isso. Tá até na tela, o Henrique vai mostrar para todo mundo, tem um mapa, né, Sim. No relatório gerencial, e a gente consegue ver uma mancha bem espalhada Brasil afora. Evidente que tem coisa em São Paulo, no Centro-Oeste, mas sobe para outras regiões também, né? E já que você falou da comparação do high yield, acho que é importante porque no momento que a gente teve aquele juro de 2% ao ano, vários fundos high yield ou ditos high yield surgiram. Acho que é natural, o high yield ele deriva de um juro baixo, e aí quem quer rentabilidade maior dá um passo a mais na escala de risco, e depois, passado um tempo, alguns deles tiveram sérios problemas. Sim. E pode acontecer de gente falar, não, se é high yield, é tudo igual. Então, por que o Urca não é tudo igual? Isso Sim. que eu quero dizer. Aqueles que tiveram problema, que foram bem concentrados em uma gestora, um grupo que no fundo eram as mesmas gestoras e tal, o que aquilo não deveria servir de exemplo para outros produtos high yield? Tá.
Assim, eu acho que um investimento, né, um projeto quando ele nasce, assim, uma incorporação, né, o mais importante, e isso é uma coisa que eu vivi muitos anos antes da gestora, é a estruturação do papel, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que 95% da saúde ou do sucesso daquele investimento que você vai fazer está como você estrutura ele. E pode ser que você chegue num ponto onde vale a pena não fazer o negócio, né? Como tudo na vida, você chega num ponto e fala, opa, aqui acho que passou de uma linha que eu julgo saudável. A partir daqui acho que não vale mais a pena fazer o negócio. Então, assim, a Urca, a gente tem no nosso DNA a originação e estruturação do papel. Eu vim desse mundo. E hoje todos os papéis que a gente tem dentro de casa, eles foram, não todos, mas quase todos, foram originados e estruturados por nós. Estruturados, com certeza. Originados, a gente obviamente conta com parceiros no Brasil inteiro, mas boa parte também foi originado por nós. Então, eu acho que talvez esse seja o nosso grande diferencial, a nossa capacidade de conseguir acessar o empreendedor, o empresário local e conseguir estruturar o papel de uma maneira que a gente entenda que ele tem um começo, meio e fim claro. Então, quando você fala isso, estruturar, você vê um empreendedor te procura, alguém mais do interior, fala, eu tenho um projeto, ele é muito legal, tá vendendo bem, é isso que as pessoas da minha cidade gostam, eu sei fazer, eu tô há 30 anos nesse negócio, só que eu preciso de dinheiro. Então eu preciso de tanto, porque eu vou aplicar tanto aqui, construir tal, não sei o quê. Você fala, beleza, só que tem algumas condições. É isso aí. É colocar essas condições que você fala, isso é a nossa estruturação. É isso. Então você conhece desde a raiz daquele negócio o que, né, o empreendedor, ele naturalmente é um cara otimista. Por natureza. E o cara do mercado financeiro é o chato que tem que pensar no que pode dar errado. É isso. E conciliando as duas coisas, você coloca lá garantias, algumas condições e tal, e isso dá a originação. É isso aí. Eu acho que assim, o papel, quando ele é concebido, né, a estruturação, quando a gente imagina o que seria um crédito saudável para aquele empresário, a gente inclusive está protegendo o próprio empresário. Porque muitos deles, como você falou, é otimista, né? A maioria deles, ou todos eles, acho que tem que ser, acho que tem que ser, pelo dever de ofício deles todos, mas o otimismo em excesso, ele causa, de certa forma, vulnerabilidade, né? Então, nosso papel é tentar estruturar um papel que, por mais que não seja talvez o ideal para o empresário, a gente entende que a partir dali a gente tem uma relação saudável. Só não vai ter uma relação saudável se acontecer alguma coisa muito fora do script. Acontece. Mas é como a gente imagina. E é por isso que eu digo, às vezes é melhor não fazer o negócio. Sim. Porque se a gente não está alinhado com o conceito de, precisamos ser um pouco mais conservador, precisamos estruturar a coisa de maneira pensando que talvez não seja tão bom assim, talvez o custo da obra não seja tão barato assim, talvez você não consiga pegar R$1 por metro quadrado tão caro assim, talvez a sua curva de vendas não seja tão rápida como você está imaginando, esse tipo de coisa. Então a gente monta um papel que se adeque a isso. Se a gente do outro lado da mesa encontrar alguém que, poxa, entendi, tô alinhado, dá para fazer, vamos em frente. Se a gente encontra do outro lado da mesa alguém falando, não, eu sei, eu entendo, eu conheço, eu já fiz, já aconteci, ele pode até estar certo, tá? No final do dia, só o tempo vai provar um lado ou outro, mas eu não tô aqui para ficar provando teoria, eu tô aqui para me prevenir de situações adversas, tá? Então, acho que esse é o papel da estruturação, zelar por isso. E nada impede do empreendedor atingir as metas a qualquer momento. A gente pode dar uma negativa no começo e daqui a X tempo ele atingir as metas e a gente voltar a fazer o negócio, tá? Inclusive isso aconteceu em uma ou duas operações do fundo, porque foi atingido, ele voltou a nos procurar e falou, olha, consegui atingir as metas que vocês propuseram e falaram que fazia sentido, e a gente fez negócio. Legal. Tá? Então assim, nada é um impeditivo, a gente sempre gosta de ter o contato com todo mundo, acho que é muito do nosso trabalho isso, seguir com essa capilaridade que a gente tem no Brasil inteiro com diversos empreendedores e sempre observar projetos. É isso que a gente sempre faz ali dentro da Urca e busca os melhores negócios sempre. Tá? Então, e como é que acontece o acompanhamento disso tudo? São quantas operações? A gente está vendo esse mapa, mas cada manchinha dessa tem muitas operações, né? Alguns milhões de um lado, outro de outro e tal.
como que se dá o acompanhamento disso ao longo do tempo? Hoje nós temos 37 operações ativas, todas elas no modelo de dívida, tá? Apenas, uma diferente, é um equity direto que a gente fala. Então a gente adquiriu 2 SPS e recebe aluguel para tocar a operação. No mais, 99% do fundo é um fundo de dívida. Um fundo que emprestou dinheiro para aquele empreendimento e depois recebe de volta com juros. Perfeito. E o nosso acompanhamento, todos esses papéis que a gente tem hoje dentro de casa, todos não, mas aproximadamente 80% desses papéis são papéis que contam com carteiras de crédito imobiliário, sejam de loteamento, multipropriedade ou até incorporação. E o nosso trabalho é sempre monitorar como está a saúde financeira dessas carteiras. Então, índices de inadimplência, razões que a gente faz dentro de casa, razões de garantia, e outros índices aqui que a gente utiliza, balizam se a operação está saudável ou não. E como a gente vai agir ou não. Então, como o Alex falou, a gente tem contato direto com os empreendedores. Todos eles estão aqui no meu WhatsApp, inclusive, então bater papo com eles é super fácil. Então, se precisar fazer algum tipo de ação, sentar com ele para colocar uma nova... olha, sua parte de vendas está bem devagar, a gente estava esperando um pouco mais, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Então, vamos colocar uma nova equipe, vamos montar um novo stand. Então, isso a gente consegue fazer ativamente, diretamente com os empreendedores. Então, na parte de gestão, a gente acompanha muito a parte dos números, tá? E precisando, a gente entra e age junto com o empreendedor sempre, tá? A gente tem essa liberdade com todas as operações que a gente falou. Então, o acompanhamento acontece dessa forma. Precisando agir, a gente entra e faz essas ações aqui que a gente sempre faz. A gente tem uma equipe de engenharia também que faz o monitoramento das obras. Então, a maioria das nossas obras já estão entregues, apesar de que eu tenho uma ou outra ainda que precisa de um pouquinho de recurso para o término. A gente recebe mensalmente esses relatórios e a gente tenta sempre acompanhar em loco, então a gente viaja bastante. Então a gente está sempre acompanhando. E na parte de estruturação, como o Alex falou, a gente tem nosso time jurídico que monta todos os contratos e, por óbvio, a nossa equipe também jurídica interna para nos auxiliar. E funciona dessa forma. A cozinha ali do FII, do nosso FII, funciona dessa forma. E eventualmente vai acontecer uma inadimplência. É natural. Sim. Quem empresta dinheiro sabe que alguma parte pode não voltar. E aí nasce uma outra parte da operação que é negociar, cobrar e eventualmente ter que executar garantias. Acho que essa é a parte que eu diria que existe uma diferença grande entre um high yield e um high grade. Né? Então, assim, qual que é apesar de você estar sobre um contrato de dívida que te dá uma série de prerrogativas como credor, né? Você tem sempre a última instância, quando se exaure todas as possibilidades de negociação, de você seguir para a execução daquele contrato. E quando você executa um empreendimento em São Paulo, ele é relativamente mais fácil do que você executar um empreendimento lá no interior do Brasil, numa vara que não conhece muito do assunto, eventualmente numa região que depende muito daquele empresário, daquele empreendedor, então existe, querendo ou não, uma certa politicagem que acontece ali. Acho que essas são talvez se a gente puder definir as grandes diferenças entre o que é um high grade e um high yield, eu diria que é na facilidade, na liquidez, na facilidade de execução e na liquidez uma vez executado daquele ativo para você recuperar seu dinheiro, né? Então, assim, hoje o cenário econômico do Brasil é um cenário ruim, não preciso ficar falando o porquê e qual a minha opinião a respeito, mas os números são esses, né? A gente tem os números de recuperação judicial recorde. Hoje o estoque de dívida dos bancos está extremamente alto, o custo de dívida para as companhias está extremamente elevado, o custo de dívida para o consumidor final também que normalmente está atrelado a algum índice, seja ele o CDI ou inflação, também está pressionando o bolso do consumidor. Então você coloca sempre muito estresse em cima de qualquer operação que você faça. A gente tem na nossa estruturação, né? Quando a gente estrutura, a gente sempre pensa assim, tá bom, estamos mesmo no nosso cenário conservador, a gente entende que dá para fazer a operação. Agora, e se amanhã acontece algum desastre aqui, ou alguma coisa, como eu falei, fora do script,
como é que a gente consegue executar esse negócio e terminar essa obra, se é uma obra que está em processo se é um empreendimento que está indo em obra, se o empreendimento está acabado. Então isso a gente também faz o que a gente chama de teste de estresse lá dentro de casa, para poder ver a facilidade ou a nossa competência de conseguir fazer a execução e levar o projeto a cabo. Então, de fato, quem trabalha com crédito sabe que existe um percentual que vai falhar. Isso não é surpresa, isso não é novidade. Nosso trabalho aqui é tentar recuperar. Então, sim, no caso onde falha, eu tenho que estar seguro que os contratos que eu fiz me dão o respaldo necessário para eu poder seguir com a execução e, uma vez a execução feita, eu conseguir vender os ativos e recuperar meu dinheiro. Então, acho que esse é o grande... uma parte extremamente importante do nosso trabalho. E dentro de fundos imobiliários, tem daí essa confusão, que é o seguinte: poxa, o dividendo caiu. Significa que o fundo perdeu dinheiro ou tomou algum tipo de desconto em dívida ou posso me preparar para o pior? Não necessariamente. Por quê? Porque de fato você pode ter um crédito que parou de pagar. E vamos supor que ele seja o último caso, como eu mencionei. Putz, isso aqui não tem conversa, vamos ter que executar. Entrar na justiça, executar o imóvel. O que acontece? Existe um processo legal para isso acontecer. Não é no meu bel prazer eu preciso seguir o rito. E o rito leva tempo. O dividendo é machucado durante esse tempo. Só que uma vez que você consegue vender os ativos, você recupera aquele recurso que você investiu e eventualmente você consegue recuperar os juros e a multa e etc. E daí você tem uma distribuição excessiva num determinado momento do fundo. O fundo e os fundos imobiliários são fundos de capital permanente. A natureza deles são fundos perpétuos. Sim. Então, tem que olhar sempre num horizonte de longo prazo. Poxa, o dividendo da empresa, do fundo caiu de 1 para 0 qualquer coisa. Poxa, isso aqui significa que perdeu o dinheiro? Fala, não, talvez não. Vamos estudar a fundo, como você falou. Tipo, te provoco aqui a você fazer uma análise e conseguir chegar à conclusão se esse cara aqui vai perder o dinheiro ou se ele é uma questão transitória que ele vai recuperar. Então, existe naturalmente o default no mercado de crédito, imobiliário, tradicional, qualquer coisa. As pessoas precisam lembrar que a imprensa fala assim sobre o mercado bancário, não sai a notícia, a inadimplência, aconteceu inadimplência no Banco Itaú. Fala assim, nos bancos a inadimplência aumentou ou diminuiu, porque não existe zero inadimplência. Né? E nos fundos imobiliários, você falou, tem um processo longo de amadurecimento. Um fundo é novo, ele é montado agora. Se a estrutura compra um monte de CRI lá, não vai ter inadimplência no mês que vem. Só que ao longo dos anos, naturalmente ela vai começar a acontecer. Sim. Né? Como todo banco toma seus calotes também. Então, o que seria uma inadimplência normal, compreensível numa carteira de 37 empreendimentos, por exemplo? Se não me engano, eu estava vendo um relatório, são 6% mais ou menos que está inadimplência do fundo hoje, é isso? No total, mais ou menos isso. Essa inadimplência que a gente demonstra dentro do relatório é a inadimplência que a gente fala das carteiras. Então eu mostro ali como estão a saúde das carteiras, que no final das contas é o que está pagando todos os CRIs ali da tela. Hoje, em inadimplência efetiva, eu tenho uma só operação, que é uma operação de Olimpo, que é praticamente 0,6%, e todas as outras existem renegociações. Tá? Então a gente renegocia um prazo um pouco maior, dá um waiver de um pagamento de juros e amortização para dar um fôlego, talvez, para a carteira voltar a ter a saúde que ela tinha no começo, como você bem falou, Arthur, que não tinha essa inadimplência, para que a gente volte a performar da maneira que a gente estava fazendo no início da operação. Então, o que a gente enxerga dentro do nosso relatório é a inadimplência da carteira. Inadimplência propriamente dita de papéis que a gente tem dentro é uma operação só, que representa aproximadamente 0,6% do portfólio total. E algumas renegociações, essas renegociações chegam ali em torno de 15%, 20%, que a gente renegocia para estender talvez um prazo, para renegociar alguma parte de carteira, tocar um pouco mais a obra. Então a obra acabou atrasando por N motivos, e a gente precisa dar um pouco mais de prazo e ceder um pouco mais de recursos, e a carteira não vai fazer frente a isso. Putz, olha, vamos dar um waiver então para fazer frente a essas necessidades. Então a gente consegue ter essa maleabilidade para trabalhar nos papéis, tá? Então a gente faz dessa forma.
E olhando para o rendimento, queria que vocês falassem mais, explicassem até o que o componente inflação é importante aí. Eu me lembro bem de uma época em que todos os fundos de papel estavam distribuindo horrores, o Urca Prime Renda chegou a distribuir mais de R$2 por mês, Sim. e boa parte disso era a inflação, não é? Aí, passado um tempo, a inflação caiu, chegou a ter uma deflação, obviamente, a febre está aumentando, o Banco Central está agindo, em algum momento isso funciona, chega a ter uma deflação. Todos os fundos de papel distribuíram menos, simplesmente por causa do componente inflação. Então tá tudo certo na carteira, os que eles estão pagando a inflação mais X%, a inflação sobe o que paga, a inflação cai o que paga. E ainda assim isso causa um desconforto no mercado. Então acho que é importante dizer isso. Tem algum lugar aqui até que explica a composição do rendimento, né? Sim, sim. A inflação, assim, os papéis, essa época de inflação alta, o mercado financeiro ele sempre teve o costume de usar o IGPM, né, como índice de correção. Os aluguéis todos eram corrigidos a IGPM, os contratos de correção de compra e venda eram também corrigidos, indexados ao IGPM. E o IGPM foi o indicador lá na época da pandemia que bateu acho que 25% ao ano, foi um negócio nunca visto antes. Então, era 80% da distribuição estava atrelada à correção monetária e 20% à taxa pré do papel, né? E daí o mercado começou a mudar para tentar buscar um índice de correção um pouco mais linear, aí, com menos volatilidade, que também é assim, é difícil, né? E hoje o IPCA todos os indicadores aí, hoje, todos os empreendimentos e contratos hoje normalmente estão mais indexados ao IPCA do que ao IGPM. Então, deu uma arrefecida e a gente entrou no cenário de deflação também, como você comentou. E daí você distribui menos. Em tese, né, a inflação, seja o IPCA ou o IGPM, ele deveria ser, você pode fazer uma análise histórica sobre os dois índices, né? Ele deveria ser a correção, por que a turma indexa, né, vai fazer uma indexação à inflação, seja o IGPM ou o IPCA, para tentar manter o poder de compra. Ou seja, falar, a inflação é o que corrói o nosso poder de compra. Então, se eu tiver um contrato anexado à inflação, em tese eu consigo manter de um mês para o outro, de um ano para o outro, o mesmo poder de compra que eu tinha no ano passado. Apesar do preço das coisas aumentarem, meu salário aumentou, tudo está meio que indexado. Então, você está relativamente seguro. Então, quando existe uma deflação, ou quando a gente distribui menos, isso não significa que não deveria ser encarado dessa forma, que pro investidor aquele papel agora é pior ou melhor do que era. Não. Significa que o seu poder de compra, em tese, está preservado. Ele está entregando exatamente o que foi combinado. Eu diria até que, assim, se a gente quiser fazer uma análise mais precisa, nos papéis que você tem proteção contra a deflação, ou seja, o chão é zero, ou seja, se tiver uma deflação, eu vou considerar que foi uma inflação zero, é até melhor para você, porque significa que ficou mais barato o teu consumo, aí, a tua vida ficou mais barata, só que você recebeu como se você não tivesse ficado mais barato, recebeu mais. Então, assim, se eu, sendo investidor e invisto em fundos imobiliários, um cenário de deflação, poxa, eu falo, aqui eu estou ganhando relativamente mais. Quando faz uma comparação com uma NTNB, por exemplo, o meu spread está muito maior do que quando tem uma inflação alta. E tem um ponto importante, né? Os investidores normalmente querem que tenha inflação para que os rendimentos aumentem, e o Alex já comentou bem. Fala, olha, isso é um juro, é um rendimento nominal que você está tendo, né? Um rendimento real, que é o que vale. É sempre o mesmo, não importa quanto exatamente, é a inflação. Esse é o ponto. É o ponto. E a inflação alta, ela pode gerar problemas para a carteira, exatamente, que é o que está fazendo o pagamento dos CRIs. Então, normalmente, a gente não quer uma inflação muito galopante, porque não faz o menor sentido para a saúde das carteiras aqui nossas. Saúde da economia, né? Exato, como todos. Todo investimento que paga rendimento, esse rendimento não cai do céu. Se você está recebendo esse rendimento, alguém do outro lado da mesa está pagando. É isso aí. E se a inflação sobe, e a inflação é parte do que gera esse rendimento, significa que está mais difícil do outro lado pagar. Então, gera um risco maior também de inadimplência. Vamos falar do fundo novo. Então, o Urca Prime Renda existe desde 2019, está aí.
enfrentando e entregando seus resultados na economia real. E agora vocês estão começando a gestar uma nova estratégia, que é um hedge fund. Hedge fund eu posso entender que é um fundo imobiliário, Sim. só que com um leque maior de opções de investimento. É isso aí. Exatamente isso. Esse hedge fund que a gente chama de multi-estratégia, né? Ele é um fundo que a gente montou em dezembro de 23, ou seja, ele completou um ano de vida agora. Ele é um fundo que a gente montou justamente para poder navegar pelas diferentes correntezas aí do mercado imobiliário. Eu acho que a gente, se por um lado a gente teve bastante sucesso, né, na estratégia do Urca Prime Renda, ele é um fundo que ele tem uma característica, um fundamento, um perfil de investimento. Então eu fico amarrado e eu tenho que seguir o que está definido no regulamento. Que é basicamente investir em CRI. É isso aí. E quando você pensa, e isso é uma discussão filosófica, tá? Assim, não acho que eu seja necessariamente o dono da verdade, mas quando você pensa num fundo de capital permanente, de longo prazo, espero que esse fundo em 2100 ele ainda exista, o mercado imobiliário ele é um fundo ele é um mercado que às vezes é melhor investir em um determinado tipo de ativo, às vezes em outro tipo de ativo, às vezes é dívida, às vezes é tijolo, às vezes é incorporação, assim, você tem as suas nuances, é um mercado muito grande. E daí você pode ter vários fundos, cada um com a sua estratégia, você pode ter um fundo tijolo, laje corporativa, São Paulo, galpão, AAA, incorporação, você pode ter uma série de veículos, e daí você tem cada um com a sua estratégia, ou você pode ter um fundo multi-estratégia, ou seja, esse fundo ele vai ter a possibilidade de investir em tudo. Né? E a gente achou que era mais prudente fazer um fundo com essa característica do que montar 10, 15 fundos, né? Pensando cada um em um perfil. Isso não significa que eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Não significa que hoje vou investir em shopping e também vou comprar galpão e vou fazer dívida e vou fazer aquilo. Significa que em janelas de oportunidade específicas, o multi-estratégia ele vai atuar. Então hoje, se você for pegar a carteira do multi-estratégia, ele é um fundo de CRI. Porque essencialmente eu tenho 5 CRIs dentro do multi-estratégia. São CRIs mais high grade, porque a gente acha que o mercado hoje ele pede um quê de mais segurança, mais segurança do que mais risco. E consegue extrair boas taxas, porque de fato o momento de mercado é baixa liquidez no mercado. Quem tem liquidez consegue eventualmente fazer negociações melhores. Então a gente consegue tirar algum componente de risco ou um percentual de risco e não necessariamente tirar rendimento. Você pode ver que nesse 1 ano de vida aí, o fundo entregou quase 20% ao ano, num fundo que a gente julga aqui high grade, que é o quê? Empreendimentos performados, que não tem obra, já estão concluídos, já tem muito mais histórico do que tem um empreendimento que acabou de começar a incorporação. Então, assim, esse é o momento de mercado para a gente. Amanhã, pode ser que você esteja sentado aqui nessa sala, Arthur, você fala assim, e aí, o que é agora o negócio? Fala, pô, Arthur, fizemos uma puta análise, a gente acha que agora entrar em shopping, entrar... tijolo, ou vamos investir em outros fundos, porque está extremamente descontado. Tem algumas teses aí que, a gente fica olhando lá, a gente faz a análise dos fundos dos nossos pares, e a gente fala, poxa, às vezes é um bom momento de entrar. Então, assim, ele nasceu para justamente poder tirar proveito de situações que a gente entende que são assimétricas, sempre a nosso favor, por óbvio. Dentro dessa amplitude toda, existe alguma coisa que você diria não vai ter aqui dentro? Eu te pergunto por 2 motivos. Tem 2 personagens do mercado financeiro que podem entender, mas tem uma certa dificuldade com essa estratégia, com essa amplitude, que é o investidor e o analista. Na hora do analista falar, vou colocar na minha carteira recomendada, fala, mas eu comparo isso com o quê? Né? Sim. Acho que o investidor ele tem que olhar da seguinte maneira: eu estou conhecendo a Urca, eu estou gostando da gestora, eu acho que eles têm competência para entregar e conhecem o mercado financeiro, então eu quero mais resolver em um produto que eles tenham amplitude para comprar tijolo quando tem que ser, papel quando tem que ser, mais high grade, mais high yield e tudo mais. Agora, como ele entende e compara um fundo
mais, né, um hedge fund, assim, ou qual o limite que ele encontra? Assim? Tem algo que você fala, por exemplo, vou chutar aqui, hospital não vai ter aqui dentro. Existe algo pensado por uma restrição ou não? Onde tiver oportunidade pode ter negócio. Eu acho que é mais por essa linha, Arthur. Assim, a gente tem nossos dogmas, né? A gente sabe de alguns setores do mercado imobiliário que são mais desafiadores do que outros. Que eu optaria por não fazer negócio, mas, de novo, é um organismo vivo isso aqui, né? Sim. As coisas mudam, as leis mudam. Os mercados amadurecem. Amadurecem, então assim... Eu diria que o próprio hedge fund é um produto que vem do amadurecimento do mercado. Né? Por que não tem um hedge fund com 15 anos? Porque o mercado não tinha maturidade para isso. Nem no mercado imobiliário, nem no mercado financeiro. Então, naturalmente, isso vai acontecendo, né? E como você falou, não tem um dogma. Se hoje tem um mercado imobiliário que pouca gente atua, daqui a 5, 10 anos esse mercado pode estar mais desenvolvido, mais transparente e que outros fundos passem a atuar. Isso mesmo. Eu acho que assim, então, para você responder diretamente a sua pergunta, eu não faria nenhuma afirmação hoje categórica de que isso nunca haverá. Tá? Eu acho que o hedge fund, a fluidez dele é justamente poder ser fluido. A característica dele é poder ser fluido. Você me perguntar assim, você tem alguma coisa que você não faria hoje? Tem várias. Hoje. E se perguntar amanhã, esse hoje vai mudar também. E assim vai. Ou seja, acho que você usou uma palavra interessante. Ele é fluido. Ele vai fluir por onde estiverem as oportunidades. Né? Vou dar um exemplo de um mercado desse que eu acompanho o fundo imobiliário desde 2010. No começo eu vi as pessoas falarem, nisso aqui eu prefiro não atuar, e hoje é parte importante dos fundos de papel, que é a multipropriedade. Que você falasse um pouco disso, explicasse para as pessoas, e até um setor que em muitos casos ficou manchado, e acho que não é bem assim. Tem a gente que trabalha bem na multipropriedade. Né? A multipropriedade, assim... É um mercado que ele foi muito pouco explorado por muita gente, né? Pelos bancos, sempre foi esquecido pelos bancos, pelas gestoras, a maioria delas também optou por não olhar, que, de novo, pode ser que abra uma oportunidade, né? A gente, no nosso fundo, que é o Urca Prime Renda, a gente tem 6 multipropriedades. Temos 6 multipropriedades. Todas elas, com exceção de uma, que é uma reestruturação, e é uma reestruturação por natureza já, desde o início, entregam resultado. Todas elas operando, quer dizer, das 6, vamos tirar uma operação que eu te falei que era já uma reestruturação, das 5, 3 delas operando, uma entregando agora para de fevereiro já começa a operar. O soft opening agora Réveillon desse ano, mas fevereiro, carnaval, de fato, operando 100%, e outra em obra que entrega aí no meio do ano que vem. Todas essas outras operações, seja elas que estão funcionando, as que não ainda estão entregando, estão em obra, eu nunca tive nenhum problema com elas. São operações extremamente boas, saldo devedor sempre diminuindo, os empresários sempre querendo amortizar a operação, porque as coisas estão acontecendo, está indo tudo certo. Então, assim, é um setor que ele, obviamente, tem seus desafios. Eu acho que a lei de multipropriedade é uma lei extremamente nova, foi do governo Temer. Apesar do conceito já ser um conceito que a turma já conhece, que era do antigo timeshare, etc., mas a lei, de fato, foi oficializada no governo do Temer. É um mercado novo. Então, tudo que é novo, e daí fazendo uma analogia ao nosso mercado de fundos imobiliários, ele traz volatilidade, ele traz novidade, ele traz empresários que não tinham experiência por definição, porque não é um mercado que existia. Sim. Então o cara precisa começar a entender como é que funciona. Então você tem muita gente querendo entrar, quase como se fosse assim, né? O Velho Oeste. O cara entra lá, vê uma série de oportunidades, e daí você vai começando a separar quem é mais sério, quem é menos sério, quem é mais competente, quem não é tão competente, quem sabe operar muito bem, quem não sabe operar tão bem, aquele que não sabe operar tão bem, qual é o remédio para ele conseguir não ter um problema. Então, assim, eu não tenho zero problema com multipropriedade. Eu acho que é uma categoria aí do mercado imobiliário boa. Acho que serve seu propósito.
não tenho nada que a desabone. Eu sei os desafios, eu sei onde procurar e tentar separar o joio do trigo. Agora, dito isso, não tenho nenhum tipo de problema com multipropriedade. Ainda agora, voltando um pouco ao hedge fund, o Urca Prime Renda, ele tem um apelido. Eu adoro quando os fundos ganham apelidos, né? Ele é o Urcão da Massa. Tem lá quase 80 mil cotistas e tal. Eu acho isso tão espontâneo, tão natural. Eu acho um barato quando isso acontece. Bom, o cotista do Urcão da Massa, aquele cara que há anos é cotista, acompanha o relatório, fala com vocês, vai continuar investindo no Urca Prime Renda. Ele pode também investir no hedge fund. São produtos diferentes que permitem a diversificação de portfólio dele, ou seria estratégias muito parecidas? O hedge fund hoje ele ainda é um fundo exclusivo para qualificado. Apesar de se listar na B3, né, ele tem lá a possibilidade de você entrar no seu home broker e comprar, ele ainda tem restrição para investidores qualificados. Então, ele não é ainda tão da massa assim. Não é da massa. A gente pretende que seja. A gente está, inclusive, pensando aí em alguma coisa para o ano que vem e tal. Mas hoje ele tem uma certa intersecção com o Urca Prime Renda, né? Então, são alguns ativos lá dentro, você tem uma intersecção com o que tem também dentro do Urca Prime Renda. Mas a ideia não é ser fundos tão correlacionados assim, cada um tem a sua vida, cada um tem sua carteira. Essa é a ideia para o crescimento do hedge fund. O hedge fund é um fundo, como eu falei, tem um ano, patrimônio líquido pequeno, são 12 milhões de reais, capital de pessoas próximas, da gestora, etc. Então, não é... É ainda a gestação desse fundo. Exato. Então a gente está colocando a cabeça para fora agora, conversando com o mercado agora, dando ciência desse fundo agora. Nossa ideia de listar na B3 foi justamente essa também, permitir que o nosso investidor qualificado ou o investidor qualificado do mercado possa acessar. Então é um fundo que, em tese, ele vai ser complementar. Então aquilo que o RPR faz não necessariamente é o que o hedge fund faz. Ou às vezes, se eles forem fazer coisas semelhantes, é porque um está sem capital e o outro tem capital, tem uma oportunidade ali que, poxa, vale a pena, então, independente do veículo, vale a pena entrar, mas em tese eles são produtos completamente segregados. Sem... O irmão mais velho vai ficar com ciúme do irmão mais novo? Fala, agora ele só tem olhos para o hedge fund, não. As estratégias vão continuar, o RPR vai continuar crescendo, fazendo emissões quando o mercado tiver mais líquido para isso. Até porque o tamanho é importante. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu diria que no hedge fund até mais. Para que você possa implementar várias estratégias ao mesmo tempo, é preciso mais capital, mais renda. Né? É isso aí. Sem dúvida. Legal. Senhores, eu vou terminar por conta do nosso tempo aqui. Você vê que assunto não faltaria, né? E sabendo que, tendo essa honra de falar do início do hedge fund, espero que daqui a pouco tempo a gente venha mostrar várias operações, um fundo com milhares de cotistas e com muito patrimônio para a gente conhecer na prática essa nova estratégia. Tomara. Obrigado, viu? Obrigado você, Arthur. Obrigado. Valeu. Um abraço. Gostou? Conheceu mais uma estratégia, mais alguns termos? Viu como esse dinheiro pode fluir, chegar em vários cantos desse país? Isso é o mercado de fundos imobiliários que você tem com toda a facilidade para investir, para diversificar. Eu te espero num próximo Clube FI Entrevista. Até lá e um grande abraço.